tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento Lançamento Online da obra Pedral Canal do Inferno, do escritor paraense Salomão Laredo. Evento esse que está sendo promovido pelo projeto Entre Letras, coordenado pela professora doutora Vanúbia Campelo. O escritor paraense Salomão Laredo lançou o seu 42º romance, Pedral Canal do Inferno, pela editora Empírio, em julho. Neste período de isolamento social, o escritor produziu virtuosamente. Ainda por causa da pandemia, a obra não foi lançada presencialmente. Então, o projeto Entre Letras da UFRA, com o intuito de valorizar a cultura e a literatura paraense, está promovendo o lançamento online da obra. O primeiro lançamento virtual da longa carreira do escritor paraense Salomão Laredo. O autor ancora o enredo da obra do polêmico Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins, município de Ipiranga, sudeste paraense. E dali parte para uma viagem ficcional que envolve montantes de amor, morte e a rememoração do passado, numa estadia no inferno com histórias entremeadas de lendas amazônicas e mitologias gregas. Convidamos agora a professora Vanúbia Campelo, coordenadora do projeto Entre Letras da UFRA, para compor a mesa de honra e presidir os trabalhos. A professora Vanúbia Campelo é doutora em Letras pela UFPA, mestre do Programa de Pós-Graduação em Letras, Estudos Literários pela Universidade Federal do Pará, pós-graduada em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica PUC de Minas Gerais, especialista em Língua Brasileira de Sinais na Educação Inclusiva pela FIBRA, possui graduação em Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, e graduação em Licenciatura em Letras, Língua Inglesa pela Unicesumar. Atualmente é professora efetiva da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. Nesta instituição, coordena o projeto Entre Letras. Muito boa tarde a todos aqui presentes. Saúdo o nosso escritor, que irá fazer o lançamento hoje à tarde, nosso querido Salomão Laredo. Agradeço a presença de todos que estão aqui conosco nesta tarde. Agradeço também a presença do nosso músico convidado, Alexandre Souza, e a cada um de vocês que está aqui dividindo conosco esta tarde. Para iniciarmos o nosso encontro literário, nada melhor do que apreciarmos a relação polissêmica da literatura com a música, num diálogo entre manifestações artísticas que acompanham a humanidade desde os primórdios. Assim, eu convido Alexandre Augusto Amorim de Souza, mais conhecido no meio artístico paraense como Alexandre Souza, que iniciou sua carreira de músico, violonista, compositor e cantor em 1981, no bar e restaurante Fim de Noite. Desde então até a data atual, vem se apresentando em diversas casas noturnas, teatros, praças, clubes, hotéis, bares e restaurantes. Sempre no estilo MPB, já homenageou diversos compositores brasileiros, dentre eles Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Djavan. Já participou dos festivais de música da UFPA, Cultura FM e Sesc. Em 2015, gravou um CD autoral intitulado Minha Voz. Também gravou 2 CDs ao vivo em homenagem a Chico Buarque, no Teatro Margarides de Vazapa. Atualmente, Alexandre Souza apresenta-se semanalmente, de acordo com os decretos, no Cosa Nostra, na Mata, na Assembleia Paraense, no Boteco do Bito e Boêmios, em Mosqueiro e no Ariramba. Senhoras e senhores, para iniciar o nosso encontro, eu convido vocês a apreciarem agora o músico Alexandre Souza. Churururu.
E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nestes mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você? Onde anda você? Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer. Da outra vez não deu certo, mas agora está dando certo, graças a Deus. E por incrível que pareça, hoje eu tive que vir para Cotijuba. Eu estou diretamente de Cotijuba, de um sítio de um grande amigo nosso, o Antônio e a Vera, junto com o André, a Cida. Viemos aqui, chegamos agora meio-dia, e estamos fazendo essa participação diretamente aqui de Cotijuba. É um prazer conhecer o escritor Salomão, eu sou muito fã. Prazer, Salomão, tudo de bom para você, sucesso no lançamento do seu livro aí. Eu escolhi essa música, nada mais, nada menos que Tom Jobim e Vinícius de Moraes, né? Grande poetinha, né? Que você deve conhecer muito bem, não é isso? Isso. Eu vou tocar mais uma música do Chico Buarque de Holanda, chama-se Futuros Amantes. Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode esperar em silêncio, no fundo do armário, na posta restante, milênios, milênios no ar. E quem sabe então o rio será alguma cidade submersa. Os escafandristas virão explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma desvã. Sábios em vãos tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes que sabem se amarão sem saber. O amor que um dia deixei pra você. Não se afobe não, que nada é pra já. Amores serão sempre amáveis, futuros amantes que sabem se amarão sem saber. O amor que um dia deixei pra você.
Grande Chico Maravilha! Buarque. Agora eu vou encerrar a minha participação com uma surpresa muito grande. Para quem não sabe, o pai da Maria Leonor, grande músico contrabaixista, um dos maiores músicos do mundo, Kizangama, que Deus o tenha, né? E é pai da Maria Leonor, e ele me ensinou muito, tocou comigo durante 6 anos aqui em Belém. Ele morou na França há 13 anos, acompanhou Elis Regina, Ivaninho, Chico Buarque, além dos nossos músicos paraenses, Walter Bandeira, né? Lucínia Bastos, e muita gente boa por aí pela frente. Então, Maria Leonor, vou fazer uma surpresa para você, tocar uma música do seu pai. Tá? Beleza, muito bom. Que lindo! Chama-se Maré Grande. O que será da maré grande se a lua se apagar? O que será da minha vida se você me abandonar? Em cada vela que se apaga, em cada sono mal dormido, meu coração baixinho fala: não me deixe assim doído, que toda vez que o dia nasce, que não vê você chegar, é como se o sol não raiasse para amanhã se iluminar. Essas histórias de romance que me tocam o coração são estrelas que se acendem no universo da ilusão. Mas eu sei que o dia chegará e você logo vai se decidir que ao meu lado vai ter que ficar e vai cantar pra eu dormir. O que será da maré grande se a lua se apagar? O que será da minha vida se você me abandonar? Em cada vela que se apaga, em cada sono mal dormido, meu coração baixinho fala: não me deixe assim doído. E toda vez que o dia nasce e não vê você chegar, é como se o sol não raiasse para amanhã se iluminar. Se iluminar. Salve, Kizangama! Salve, Kizangama! Gente, obrigado. Obrigado pelo convite, tudo de bom. bom. Salomão, sucesso no lançamento aí. Beijo, Maria. Muito obrigado. Beijo. Obrigada, Alexandre. Direto de Cotijuba. Direto de Cotijuba. Que maravilha. Obrigada, querido. Beijo. pela A maré, como é que tá? participação. A maré Grande cheia beijo. aí? Oi? A maré está cheia? Tá enchendo a maré. Olha só, por coincidência. Olha só o açaizeiro aqui atrás de mim. Que maravilha. Estou vendo. Eu estou num Mas eu sítio queria maravilhoso aqui. saber, quando chegar já aí para iniciar, eu queria saber onde era essa maravilha, esse paraíso. Pois é, no sítio do grande amigo meu aí, Tom e a Vera. Me receberam hoje com uma feijoada maravilhosa aqui. Oh, coisa boa, rapaz. Coisa boa é te ouvir também. Muito obrigado, Salomão. Sucesso para você, meu irmão.
Sucesso. Obrigado, querido. Tchau. Obrigada, muito obrigada, Alexandre. Obrigada a presença de todos. Obrigada por você estar neste evento com a gente diretamente deste lindo paraíso e nos brindar com a sua apresentação maravilhosa. A Maria Leonor ficou aqui emocionadíssima com a sua homenagem. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Muito obrigada. Registro também registro também a presença da professora Lucineide aqui conosco nessa tarde. Tantos alunos nossos queridos que estão participando deste lançamento. E dando continuidade ao nosso evento, ao nosso encontro online, eu gostaria de falar um pouco do nosso escritor. O escritor Salomão Laredo nasceu em 23 de abril de 1949, em Cametá, município do Nordeste do Pará. Em frente à sua casa passava o rio Tocantins. Estudou no interior do Pará, na Vila do Carmo, Mocajuba, Tucuruí, Baião e Cametá. Depois em Belém e Garanhuns, cidade de Pernambuco. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Pará e fez parte de movimentos políticos estudantis e da publicação de jornais. Foi repórter, redator, editor e trabalhou nos jornais Folha do Norte, onde iniciou a publicação de textos. Também contribuiu para a província do Pará e para o Jornal Liberal e em agências de publicidade. Recebeu, por sua atividade literária, prêmios e menções honrosas do município de São Bernardo do Campo, São Paulo, da Academia Carioca de Letras do Rio de Janeiro e em Belém, da Academia Paraense de Letras. Salomão Laredo tem especialização em língua portuguesa pela Universidade do Estado do Pará e mestrado em estudos literários pela Universidade Federal do Pará. Pela Unicamp, tem curso de extensão em direção geral de programas. Advogado, trabalhou na Prefeitura Municipal de Belém, onde já exerceu inúmeras funções, como de consultor jurídico da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente, SESMA, e diretor-geral da Secretaria Municipal de Administração, entre outras funções. Professor, leciona disciplinas de literatura brasileira, de expressão amazônica, com ênfase na literatura paraense, divulgando e valorizando a cultura e a literatura local. Foi homenageado em 2004 pela Secretaria Executiva de Educação por sua contribuição literária ao Estado do Pará. Recebeu medalhas e diplomas de diversas instituições paraenses por sua participação na cultura, entre as quais a Academia de Jornalismo e o Conselho Estadual de Cultura do Pará. É um incansável promotor da literatura, empenhado em formar leitores com consciência social e crítica. É do Conselho do Comitê de Leitura da Associação Nacional dos Jornais, coordenador do programa O Liberal na Escola, trabalha em prol do livro, do leitor e da leitura, da instalação de bibliotecas e da democratização do acesso ao livro, tendo inúmeros artigos publicados nessa área. Vem trabalhando na instalação de espaços de leitura nos barcos, nas canoas, nos cascos, nos motores, nas rabetas e lanchas do Baixo Tocantins, na região de Cametá, na Amazônia, e nos ônibus na região metropolitana de Belém. Agora, temos a honra e o prazer em ouvir tão notável escritor paraense fazendo o seu primeiro lançamento online de sua extensa carreira. Agora vamos escutar este grande escritor falando da sua mais nova obra, O Pedral, Canal do Inferno. Com vocês, meus queridos, Salomão Laredo. Oh, que tarde bonita, né? Gente bonita aqui. Eu fiquei muito emocionado com essa homenagem ao Kizangama, a Maria Leonor, que eu não sabia, viu, Maria Leonor? Teu pai é um grande artista nosso. Temos que valorizar o que é nosso e acho que a gente... Olha que a Vanúbia é danada, essa menina, hein? Já homenageando o Kizangama. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, Vanúbia, pelo convite. Obrigado, Maria Leonor, pelo apoio. Obrigado ao Alexandre Souza, grande músico nosso, a UFRA, e tanta gente que está participando e cooperando e trabalhando e para que isto se efetive. O primeiro lançamento, né, online da minha literatura, do meu trabalho. Muito obrigado e vamos falar do Pedral, que é o romance ficcional da
é uma experiência do Pedral que eu não tinha feito. Eu lancei diversos livros presencial e não passava pela minha cabeça que um dia faria o lançamento sem lançamento, que foi o lançar o Pedral, o Canal do Inferno, deixar o livro na livraria. E deixando o livro na livraria, eu não autografei o livro e não autografo o livro para as pessoas. Passados uns dias depois do lançamento e as pessoas indo à livraria da Fox, que é onde está o nosso trabalho, vem a proposta da Vanúbia de eu participar desta conversa e fazer o lançamento online. Eu disse sim, mas me diz como é, me orienta. Eu nunca fiz. Então, com o Pedral, o Canal do Inferno, que é esse romance ficcional, nós fazemos assim diversas experiências. A experiência de deixar sozinho o livro lá, sem o autógrafo, para uma oportunidade que certamente vai aparecer, e fazer o lançamento virtual, online, primeiro, aqui por obra e graça da Vanúbia, da UFRA e de tanta gente que participa e é daí dessa universidade. Muito obrigado. E para falar do Pedral Canal do Inferno, como foi que eu imaginei, não é? Como é que eu imaginei? Todos nós conhecemos e sabemos que existe o Pedral lá na área entre Marabá e Tupiranga e que o governo, o poder público, que deseja fazer ali, quebrar, né, para fazer um canal, que seria a hidrovia, para trazer os produtos de Goiás ou de Goiânia para Belém, utilizando o rio Tocantins, mas tem que derrocar. E é uma novela isto, porque faz projeto e verba e licitação, etc., e nunca sai. Mas o Pedral, o romance ficcional, saiu, porque dependia só do Salomão Laredo. E como a inspiração do Pedral? A inspiração para eu fazer este livro. Em Cametá, nasceu em 1857 o Inácio Moura, que depois se tornou engenheiro e foi convidado pelo governo do estado, à época era Lauro Sodré, para fazer uma viagem de Belém a São João do Araguaia, para dizer para o governo o que é que tinha nesses lugares, aquela época, 1886. Nesse mesmo período, o governo contratou um famoso naturalista francês chamado... não estou lembrando bem o nome dele agora, mas ele foi à mesma época que o nosso Inácio Moura, o Henri Coudreau. E os dois escreveram seus trabalhos, um na França e outro aqui. Um lançou primeiro, porque tinha mais recurso, e depois o nosso Inácio Moura. Mas eu li o livro dele em 1989, quando o governo lançou pelo Lendo Pará, a coleção Lendo Pará. E neste livro, Inácio Moura conta a beleza que é do nosso rio, a nossa floresta, a nossa Amazônia, e esse pedaço que o rio Tocantins é o mais bonito do mundo. Quando ele foi falando das nossas cidades, saindo de Belém, contando, etc., mas quando ele, depois de Tucuruí, já nas cachoeiras, nas pedras, etc., ele, chegando próximo a esse lugar, Itupiranga, onde tem um lago vermelho, um remeiro contou uma historinha para ele interessante, que era de um senhor chamado Lourenço, que vinha de Goiânia para cá, de um homem de posses, e casado com... E quando chegou perto, quando ele viu na casa da sogra dele uma moça bonita, ele se apaixonou por ela e tentou raptá-la. Aliás, raptou.
E como ele não tinha, ele era mais forte que a sogra, e segurando a moça, a menina, uma criança ainda, ela disse a única coisa que ela podia dizer naquele momento: vai, desgraçado, te desgraçar no canal do inferno, que ficava logo ali adiante. E realmente eles se desgraçaram lá. Morreu tanto ele quanto a filha, que deu o nome, então, era Lourenço, chamaram de Lourenção. E desse trecho pequeno que ele contou, eu aproveitei para escrever o que eu dei o título, aliás, a editora Empírio achou melhor colocar o título Pedral, Canal do Inferno, que eu ficcionei e lançamos dia 30 de julho. Bom, o que tem no Pedral, Canal do Inferno, que muita gente pergunta e quer saber se eu estou falando das pedras, se eu estou falando da parte técnica? Não. É um romance ficcional que não tem nada a ver com o município de Tupiranga, com o lago, com Marabá. Não tem entendo, porque nós ficcionamos aquela área. É tudo invenção, coisa da minha cabeça, a partir deste evento que aconteceu lá, com a morte dessas pessoas lá no canal do inferno, que é aí entra a personagem do meu livro, a Rude Madriz, a mãe das duas meninas, tanto da que era mulher do Lourenço, como a outra que não chegou a ser, porque também não queria, era uma criança. E ali nós tínhamos naquela altura, antes da hidrelétrica, diversas cachoeiras, entre as quais o Canal do Inferno, que dá título ao trabalho. O Lourenção, ele vai... É difícil contar para não dar spoiler, como vocês dizem, para poder deixar uma situação em que eu possa seduzir vocês para a leitura do livro e, ao mesmo tempo, contar um pouquinho. Então, eu imaginei que eles poderiam, pela Canal do Inferno, que coloquei todos eles no inferno. E assim como existe o céu, na nossa imaginação, existe o inferno, coloquei todos eles lá. Não deixei de utilizar-me de diversos livros da mitologia, As Mil e Uma Noites, Dante Alighieri, falando da questão do inferno, e coloquei o casal, a mulher, a Rude e o marido dela, neste local ali na proximidade de Tupiranga, onde tenha grandes castanhais, e ele é castanheiro. Na verdade, ele não é pai das duas meninas. Ela revela isso logo no início, mas não conta também quem é o pai das duas moças. No início do livro, aparece um personagem chamado Inácio Inácio. E o Inácio é, na verdade, um personagem da mitologia e que ele vai atrás de uma pessoa, estou dizendo isso para vocês também descobrirem, de uma pessoa muito importante, a Eurídice. Então, quem é o que vai atrás dela? É um poeta, né? E o Inácio fala que esse poeta vai atrás dela, ela está no inferno, e chegando lá, ele pergunta para um dos demônios. E o sujeito leva lá com o chefe com pena dele diz assim: olha, meu jovem, podes levá-la. Leva. Mas olha, é o seguinte, ela não pode olhar para trás. Se ela olhar, ou melhor, se tu olhar, já é bom você descobrir se é ela ou ele, né? Eu estou fazendo esse jogo para o interesse de vocês. Ela vai voltar e tu vais ficar sem ela. E foi o que aconteceu. Olhou para trás, voltou para o lugar onde ela estava e ele veio embora. Saiu de lá. Chegou aqui, tem toda a história dele como
o personagem, o poeta, que é bom a gente ir atrás dessas histórias da mitologia grega, que eu estou misturando com a mitologia amazônica. Eu estou tendo problema aí com a, a audição, alguma coisa? Está Não? perfeito, Perfeito? perfeito. Lhe ouvimos bem. Então, quando ela então eu faço que os personagens trabalhem no inferno e eu vou contar um pouco do que é as nossas coisas, né? Cadê os castanhais? Cadê as castanhas? Este senhor não trabalha nos castanhais? E na parte dos castanhais, eu coloquei personagens também que a gente pudesse falar um pouco das nossas riquezas, de como nós ficamos sem elas, de como os grandes projetos vêm e levam o que é nosso, a questão das águas, os indígenas, a madeira, o ouro. E eu quis falar de tudo isso usando diversos personagens, entre os quais também falar de política, da ditadura, do que a gente viveu da década de 64, em que, naquela área, houve a luta de guerrilha e aparece também lá. A RUD vai topar com guerrilheiros e um cemitério clandestino também. E ao momento em que eu coloco uns personagens da mitologia grega, que é uma mulher muito bonita, que vai se encontrar com um rapaz também muito bonito, e eles vão se desejar, mas há um momento entre eles de que ela leva o marido dela, que está morto. Quem é este marido que está morto? É o Lourenço, é o Lourenção. Sem marido que não é marido, é o Lourenção. E o Lourenção, ela vai pedir para o rapaz enterrar, e ele está com um problema, porque ele era a pessoa que crucificava os guerrilheiros, o pessoal da guerrilha, e ao crucificar, no momento desse que ele estava conversando com ela, ele viu, sumiu, um corpo sumiu. Então, como resolver isso? Ela disse, fica com o corpo do Lourenço, coloca ele lá. Eu resolvo tu resolves o meu problema e eu resolvo o teu problema. Isso tem num texto da mulher de Éfeso, que São Paulo fala de Éfeso, da mitologia grega. E eu trabalho com tudo isso aqui na Amazônia e coloco também uns personagens do texto sagrado, do texto bíblico, como o Cafarnaum, que é a pessoa que vai construir derrocado, Moisés vai aparecer, vai ser derrocado o lago, ou o caminho, ou a hidrovia, e o que fazer com a pedra. Então, vai ser construída uma torre de Babel. Nessa torre de Babel, nós nos entendemos ou nos desentendemos? Então, a questão da comunicação aqui na Amazônia. Procuro trabalhar a comunicação na Amazônia, como nós tratamos o que é nosso, como nós valorizamos o que é nosso. Então, tem personagens ali, e o trabalho é em cima do que no canal do Inferno essas pessoas vão entender que como adquirir casas na Amazônia através da construção do edifício, de diversos edifícios, onde também a igreja se interessa em comprar apartamentos, flats, o Cafarnaum faz, Cafarnaum, Cafarna 2, Cafarna 3 e outros, e para que ficando perto de Deus todos pudessem, no final da vida, não ir para o inferno, mas ir para o céu. Tanto o interesse de quem é do lavrador, o interesse do castanheiro, mas também
cardeal se interessa em adquirir um flat numa dessas torres, e a coisa vai ser um pouco difícil. Nós trabalhamos, então, com as tribos indígenas. A água nossa, como fica? Porque usando muita dinamite para dinamitar ali as pedras, como fica a nossa água poluída? Como nós utilizamos a hidrelétrica de Tucuruí? Como nós passamos? Como é que fica o ir e vir ao município, às diversas cidades onde banhadas pelo Rio Tocantins? Eu estou contando um pouco isso daí, mas o livro eu trabalho, a minha literatura, ela não é para criança, ela é para adulto. Eu escrevo no cotidiano popular, utilizando a fala do povo no cotidiano popular. Então entra muita pornografia, muita modos de relacionamento, de sedução, de sexualidade, os movimentos, o sagrado e o profano, eu trabalho com isso, as relações da igreja conosco, vai aparecer alguém com uma redoma de vidro, vocês vão entender quem que está na redoma de vidro, e há muito a questão do feminino entrando, da mulher, do índio, da violência. Eu sou feminista, eu sempre declarei isso, e eu trabalho muito a questão da mulher, do feminino, as relações que a gente tem, o machismo, etc., aqui na nossa região. Então, é um texto bem denso e bem forte, por isso, no início, tem uma advertência. Não é para menores de 18 anos. Né? Ele tem 280 páginas, muitos personagens. Eu trabalho com eles entrando e saindo no cenário daqui da nossa região amazônica. Um personagem pode ser muitas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, outras ao mesmo tempo, e está presente em outros momentos. Há muitos jovens, por exemplo, que eles vão fazer um campeonato no Pedral, onde eles conseguem fazer uma laminação para usar skate, e há turmas e turmas trabalhando lá, há um pouco de disputa, e os adultos dizem que tem uma violência muito grande, e eu não sei dizer para vocês se há, vocês vão ter que ler o livro para dizer se existe ou não existe. Os jovens, eles fazem um campeonato de skate ali e coincide com esta nossa menina que ganhou do Maranhão, de Imperatriz, que ganhou em Tóquio na Olimpíada. Né? Temos também, ainda tem um tempinho, Vanúbia? Tem um tempinho, mais um pouquinho? Tem, sim, claro. Estamos aqui para discutir. E temos também trato da questão da região piscosa, do peixe, dos pescadores, como é a relação deles, porque, embora o governo queira fazer o Pedral, o Canal do Inferno, é certo que os movimentos sociais estão lutando também para isso, porque, como sempre, o governo não entrou em contato com eles para explicar como é que seria, quais são as perdas, como é que é essa questão do meio ambiente, como é que vai ficar, a poluição da água. Essas coisas deveriam ser discutidas realmente com a nossa gente, a gente ribeirinha, a gente dessa região, que é a coisa que não se discute nos grandes projetos, como não se discutiu quando se construiu a hidrelétrica de Tucuruí. E, nessa época, eu escrevi o romance Cibele Mendes de Amor e Luta para contrapor a questão da hidrelétrica, como escrevi também agora para contrapor essa hidrovia. Discutir, vale a pena, não vale, é bom, não é? O que vai ligar, como vai ligar, que usufruto a gente vai ter, de que maneira o povo vai ficar, vai gerar empregos, e que tipo de empregos, como é a nossa relação com o meio ambiente,
a nossa economia, como é que nós nos relacionamos hoje, o que é que isso vai mudar, qual é a noção de desenvolvimento que nós temos, como vai ficar. Tudo isso eu coloco com os personagens discutindo e vendo e convivendo no cotidiano nosso, do modo como o povo fala e como se expressa. E é dessa maneira que você vai encontrar no livro um estilo, um jeito diferente, cortado, que às vezes você está conversando com alguém, este alguém está te contando uma história, de repente entra outro e outro, multivozes, polifonias, e aí fica, às vezes, sem você saber o que foi que o fulano queria me dizer, nem me contou aquela história. Tudo isso eu aproveito, a fala, o nosso sotaque, para colocar na minha literatura. Já trabalho isso há algum tempo, em defesa das minorias oprimidas, o negro, o índio, o homossexual, a mulher e as comunidades ribeirinhas, aquilo que a gente não tem acesso, ou de como nós temos acesso. Então, questões políticas do nosso lugar, e tudo isso enfeitado, dramatizado, ou, eu diria, não é um enfeite, mas aquilo emoldurado pela presença de muitos personagens, de muita gente contando e falando das nossas coisas, das coisas bonitas que é do homem e da mulher daqui da Amazônia. Acho que a síntese, mais ou menos, Vanúbia, e eu gostaria muito de ter a pergunta para a gente poder falar mais de outras coisas, porque às vezes a gente fica preocupado com o tempo, será que a gente está agradando ou não? Assim, com as perguntas, quem sabe também eu me solte mais para contar mais coisas, etc. E vamos lá? Doutor Salomão, primeiro é uma honra sempre escutar o senhor falando sobre a sua construção, suas escolhas temáticas. Esse livro é muito instigante. Então, só para fazer um pouquinho de inveja para os nossos telespectadores que estão aqui com a gente no evento, o doutor Salomão disse que ele não conseguiu lançar presencialmente a obra e que as obras não estão, infelizmente, sendo autografadas. Mas aí eu queria mostrar para vocês que a minha obra está autografada. Esta obra eu recebi do Dr. Salomão Laredo, eu fui buscar, não nos encontramos presencialmente, mas eu busquei com ele, ela veio autografada, e eu tive a honra de ter acesso a esse texto. E, doutor Salomão, alguns estão... Olha, o povo está com inveja aqui da gente no bate-papo. Nós temos alguns alunos perguntando em relação ao personagem Inácio. Por que esse nome duplicado da personagem? Tem algum motivo? Por que ele teve essa repetição aí no nome? Eu trabalho gosto muito de usar nomes diferentes. O Inácio é um nome que, em homenagem ao Inácio Moura. Inácio Moura também entra na obra, vou aproveitar, como uma homenagem minha, porque eu procuro, com a minha literatura, restaurar nomes, porque a gente tem a mania de esquecer e não valorizar o que é nosso. No livro anterior que eu fiz, eu homenageei o Raimundo Moraes, colocando o País das Pedras Verdes no Icamiabas, que é dele, e agora o Inácio Moura. Então, Inácio achei bonito, poético. Inácio, achei que a Luma ia gostar do Inácio, como efetivamente ela gosta dele, é só por isso, né? E eu trabalho falando dos personagens, uso muito, invento muito nome, eu escuto alguma coisa, eu mudo um pouco, vocês vão encontrar na minha literatura, acho que já alguns 10 livros, 10 ou 15 livros, principalmente no romance, esse detalhe dos nomes. Porque a gente usava muito aqui Manuel, Benedito, João, mas, de repente, a gente começou a usar laser. E aí uma maneira do autor criticar a própria sociedade, ela se espelhar no espelho, é ele colocar nomes assim, olha, como já chamaram, Inácio, por quê? Então, é mais ou menos por aí que eu gosto que
as pessoas discutem por que nós não estamos hoje mais usando João Manuel ou a Francisca Benedita. É vergonha? Temos vergonha desses nomes, das nossas coisas, da nossa cultura, do nosso jeito? A questão é do autor. Muito obrigada. Estamos aqui no momento de interação com o autor. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, fique à vontade. Temos um aluno nosso que é também de Cametá, está falando que ele tem um livro seu autografado. O Edenor está dizendo que ele tem um livro seu autografado, o senhor autografou para ele na Feira do Livro. Um abraço, Edenor. Outra... Ele deve ter uns 2 ou 3, o Edenor. Outra pergunta, aí já é uma pergunta realmente particular, minha, em relação à obra, sobre a organização do texto. Qual foi a sua ideia em relação à estruturação da obra? Enquanto eu fazia a leitura, a gente vai ficando, né, envolto na história, mas a gente não consegue traçar uma linearidade dos fatos, e a gente vai ficando cada vez mais instigado, e a gente vai lendo assim num sopro, para a gente conseguir compreender logo de forma holística a obra. Então, a minha pergunta é em relação à estruturação do seu texto. Qual foi a escolha para a estruturação do Pedral? Aí é uma técnica do autor para seduzir o leitor. Talvez subjacente esteja a minha paixão pelo cinema, pela luz-cameração, e a ação se dá, ela pode prestar ou não, você corta, e os cortes, muitos cortes que eu faço no texto. Então, achei de numerar e fatiar bastante, para que fosse contando diversas histórias na história para o leitor. De diversas, ele fosse entrando e eu fatiando aquele pão para ele, que ele vai consumindo, e vai achando gostoso, vai consumindo mais, mas dentro do pão tem outras coisas para ele consumir. Tem outras iguarias. E essas iguarias, foi estruturado de tal maneira que enredasse o leitor, como se nós tivéssemos, eu aí utilizo a mata amazônica, como a gente pode se meter e se varando e se perdendo e se achando na mata, e também a sedução das nossas águas. Ela enche e vaza de uma maneira imperceptível. E aí, utilizando essa técnica para te seduzir, e quando você percebe, mas onde eu estou? Cadê o fulano? Cadê este personagem? E os personagens entram e saem, como os peixes também dentro d'água, como as pessoas na rua. Quando a gente está numa cidade grande, Belém já é cidade grande, você entra na rua, você sai de casa na rua, tem multivozes, muita gente, muito texto, uma porção de acontecimento, outdoor, você não sabe se olha para o ônibus, para o vendedor de água, para o outdoor, para o motoqueiro. Essa estrutura desestruturante, ambígua, eu quis colocar no livro para também o leitor se encontrar, e é uma maneira de ficar analisando como é que é a vida, como é que a gente se relaciona, os nossos relacionamentos hoje como estão fortuitos, leves, de repente a gente corta, não vê mais ninguém, fulano foi embora, saiu da minha vida, descartei, é líquida mesmo, como diz o filósofo? É isto. E é exatamente essa sensação que a gente tem de querer, de curiosidade, de querer chegar ao final da história para a gente conseguir saber o que vai acontecer. Então, nem realmente... ela ser linear, né? Nem ela ter nenhuma linearidade, mas ela vai ter início, meio e fim, certo? Exatamente. Mas muitos meios e muitos fins, depende do leitor.
É verdade. A gente fica envolto na história, a gente fica super instigado para saber o que de fato vai acontecer. E realmente a gente tem que ter, quando a gente faz essas leituras, quando a gente aprecia esses textos, a gente rememora a grandes autores da literatura brasileira, a gente aprecia o Guimarães Rosa, o Machado de Assis, e a gente aproxima essas técnicas de quebra de linearidade aqui nessa literatura paraense de expressão amazônica. Você está ao lado de grandes escritores, e isso me deixa extremamente honrada de poder estar dividindo com o senhor essa tarde de discussão sobre literatura, ter a honra de estar ao seu lado, falando sobre um texto seu. Isso é muito importante. Vejo muitos alunos aqui, nossos da UFRA, estão participando desse momento, e isso é fantástico, porque quantas vezes nós temos a oportunidade de perguntar diretamente para o autor, mas olha, o que você pensava, o que você imaginou no momento de fazer essa obra? Então, realmente é uma honra tê-lo aqui conosco, falando um pouco dessa obra magnífica, que foi fruto da pandemia, que foi fruto desse momento de isolamento social. Eu também queria que você contasse um pouquinho para a gente. Olha, a Lucineide, a professora Lucineide, está mostrando para a gente que ela também tem um livro seu autografado, né, Lucineide? A Lucineide está mostrando aqui a obra. O teu telefone está mudo. Agora. Palácio dos Bares. Palácio dos Bares, Maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o senhor já construiu, já escreveu, proporcionou a nós e que vai ficar para todas as outras gerações. Muito obrigada por contribuir com a diminuição da imbecilidade, pelo menos, né? Isso já é muita coisa. Muito obrigada por tudo, por prestigiar nossa gente, nossa terra, nosso jeito de ser, nossa educação. O professor Salomão Laredo trabalhou no curso de pedagogia do Parfó da UFRA, deu sua contribuição, é um homem maravilhoso, né? Generoso, em se tratando de conhecimento, em se tratando de literatura, em se tratando de pedagogia, de filosofia. Muito obrigada por tudo. Posso responder? Com certeza. Prazer enorme rever Lucineide. Ela me deu a chance de ir para Gurupá, por exemplo, e eu dei trabalho para a Lucineide, com certeza, porque no retorno de Gurupá para cá, eu apresentava os relatórios imensos para ela. E tem uma coisa interessante também, Lucineide estava envolvida com o doutorado, e eu ficava com a pena enorme dela, um monte de trabalho, questões da família, a Vitória, filha dela, eu me lembro disso, né? E de outros, do filho dela, que também ajudava lá, gente toda que participava. E ela, assim, ela falou em generosidade, ela é que é generosa, porque dando chance da gente participar em outros lugares. Eu fui a Capanema, eu fui para Gurupá e outros lugares, e realmente exigia, às vezes, coisas que ela lesse rapidamente o relatório. Eu fiz um relatório assim, e eu não tinha muita, continuo não tendo, com a tecnologia, e ela sempre foi paciente comigo, de ver como e me dar tempo, e tirava tempo para me escutar. E muito obrigado, eu me lembro desses livros, e ela tem uma tese de doutorado dela é muito interessante. Eu peguei uma coisa que eu li também, de que eu tive acesso, do que ela fez. Parabéns, e realmente é muito agradável estar aqui em contato com gente tão importante. Professor, eu vou... Que bom, né? Que bom termos pessoas conhecidas conosco. É uma honra ter a professora Lucineide aqui com a gente. Eu vou mostrar aqui agora
Como falamos anteriormente, o Pedral não teve seu lançamento presencial, está sendo lançado aqui de forma virtual, com o escritor Salomão Laredo, e nós trouxemos aqui alguns registros visuais para a gente apresentar para os nossos alunos, para os professores, para todos que estão aqui com a gente nessa tarde, de algumas obras do Dr. Salomão. Temos aqui o Senhora das Águas, de 1982. Pode falar um pouquinho a respeito dos textos? Ele é o primeiro trabalho impresso. Como o primeiro trabalho impresso, eu fiz... são poemas, são 5 poemas a respeito do Ciro de Nazaré, na visão de quem vem do interior. De quem, quando você me apresentou, você disse que eu sou de Cametá. Não, eu não sou de Cametá, não. Eu sou da Vila do Carmo, lá de dentro. Então, de quem veio da Vila do Carmo, Cametá já era cidade grande, né? Eu vinha do interior, do sítio, eu sou caboclo mesmo, né? Então, de quem vinha de lá na visão. E aí eu fiz... hoje esse livro é tido como cult pelas coisas que eu coloquei, utilizando uma tecnologia que naquela época a gente não tinha quase acesso, a respeito de apresentando os 5 poemas de Pitinga, poema não sei do quê, poema não sei do quê. E eu também trabalhei com as pessoas do meu lugar. Segundo a visão dos críticos da época e hoje, sobretudo, eles dizem que são poemas pós-modernos e que esse é um livro de uma poesia muito especial. O que eu posso te dizer a respeito dele, ele está esgotado, é que eu fui ver há 3, 4 anos atrás que, através dele, eu já dizia para as pessoas a quantidade de livro que eu ia escrever e as abordagens que eu iria fazer, fazendo isso que a Lucineide falou, aproveitando a nossa cultura, valorizando o que é nosso, valorizando a nossa gente, valorizando os simples, os que não têm nada, os excluídos, o negro, o índio, o homossexual, as pessoas que abandonadas, os excluídos, como eu disse. Então, já estava dito ali o nome das pessoas, que eu ia utilizar o nome, que eu acho bonito, é uma coisa gostosa de trabalhar, falando um pouquinho do Senhora das Águas, de 82, que realmente foi o primeiro livro impresso. Queria te dizer, depois de passar o outro, mas eu vou falar quando eu falar. É isso, Cibele. Isso, quando chegou o Cibele, aliás, eu queria falar ainda do anterior, porque foi feito pelo arquiteto Emmanuel Franco e esse pelo outro arquiteto, que é o Emmanuel Nassar. Esse era o livro de uma guerreira, porque a mulher, você vê, Senhora das Águas, Cibele, ou seja, a mulher sempre voltando como personagem principal do meu trabalho literário. A Cibele era uma cabana que vinha lutando por toda a região amazônica, arregimentando as pessoas para uma nova cabanagem que vai vir. Mas qual é a cabanagem? Através da educação, da cultura, do livro e da leitura, né? E esse livro, a pessoa me perguntou à época, é teu primeiro romance, Salomão? Eu disse, impresso é. Mas eu já tinha feito uns 10, 15 treinos, né, de outros romances, para poder depois ter a coragem de fazer este, que era exatamente o contrapor as coisas da hidrelétrica de Tucuruí do modo como eles estavam colocando. Então, este livro tem a significação política do mesmo... O Pedral tem a mesma significação política do Cibele, porquanto trata a questão... A Cibele falava da hidrelétrica, que continuam sem nos ouvir e fazendo os projetos aqui sem nos escutar, sem escutar. Quando eu digo nós, o povo, né? A mesma coisa da derrocar o Pedral sem ouvir o povo daquela área é um crime muito grande. Você tem que ouvir o que vocês acham, vocês querem, que lucro a gente vai ter, que prejuízos também. Então, o Pedral entra do mesmo modo que Cibele, mas o Cibele e o Cibele é o romance
e já também mostra os outros romances, né? Ele foi o primeiro impresso. Ótimo. Temos também este aqui, de 89. O Guamares. Ele é o primeiro romance que eu trabalho na área da periferia de uma grande cidade, no caso, Guamá, que temos a nação guamaense. E eu tenho muito a ver com isso, porque quando nós chegamos de Tucuruí, da Vila do Carmo, fomos morar na Cremação, num casebre, era coberta de palha, e embaixo o assoalho era de madeira podre, e embaixo tinha mussuns que eles jogavam beijos para a gente à noite. Era muito engraçado isso, né? Você que o mussum joga beijo para você. E ali eu ouvia da oficina eles falando muito do Badacondo, do Guamá. Então, depois vi surgir Guamares, Palácio dos Bares, 11 Bandeirinhas, que é o romance que vem aí. Então, o Guamares nada mais é do que a vida no Guamá, que eu participei quando eu fui fazer. Eu fiz vestibular em 71, quando eu ia para a universidade, eu passava por ali. E tinha nesse lugar um espaço que era de um dançará, que um senhor que encontrou comigo disse: "Onde tu moras, fulano?" Ele disse: "Eu moro no Cabaré dos Bandidos." Então eu escrevi o Guamares pensando no Cabaré dos Bandidos, mas com o nome de Guamares. Quando foi a segunda edição, o meu filho, que já era o editor, isso foi em 89, nós lançamos o Cabaré dos Bandidos há 3 anos atrás, a segunda edição já se chamou mesmo Cabaré dos Bandidos. E agora eu estou vindo com outro livro que tem como cenário o Guamá, que é o 11 Bandeirinhas, que trata posso dizer aqui, de outro dançará chamado 11 Bandeirinhas, que tem uma passagem lá no Guamá. Quando vocês forem pela Barão de Garapé-Miri, vocês vão topar com a 11 Bandeirinhas de um lado e do outro. Vão se lembrar do Salomão Leite. Vai vir o romance aí. Ele Olha, Salomão, eu vou te sugerir também escrever sobre os Jurunas. Eu que sou nascida e criada nos Jurunas, posso lhe garantir que lá também tem muita história e adoraria ver os Jurunas traduzido por você. Eu já tenho um livro mais ou menos pronto a respeito, que eu não vou dar o título porque eu vou segurar aqui, mas temos sim dos Jurunas. Não sei quando a gente vai lançar, mas já temos. Maravilha! Olha, pediram para escrever. Quando eu escrevi as histórias de São Benedito, eu não sei se dei para a Lucineide, hein, Lucineide? Não sei se cheguei a passar para você. Mas quando eu escrevi, e eu cheguei, é o São Benedito de Cametá, as pessoas de Gurupá, mas cadê o São Benedito de Gurupá? E quando eu cheguei em Bragança, mas cadê o São Benedito de Bragança? Então, onde eu chego, vou escrever diversos livros sobre São Benedito, né? Maravilhoso. Aqui nós temos o Inácio Batista de Moura, aqui uma imagem dele do acervo do Centur, ele que foi a inspiração do atual texto, que é o Pedral, né? Você pode falar mais um pouco? Ele é engenheiro e ele falava muito bem francês. Ele nasceu em Cametá. Ele escreveu este livro aqui, chamado De Belém a São João do Araguaia, que na página 280 ele vai falar exatamente do que eu trabalho, mas é um livro muitíssimo interessante. Você conhece o Baixo Tocantins lendo Inácio Moura. É Bíblia para mim, é livro que eu consulto a todo instante. Inácio Moura é uma figura muito importante e ele, infelizmente, morreu cego, e hoje nós temos não só que valorizá-lo, mas falando dele e das obras dele, que são muitas. Excelente. E aqui o nosso Pedral, nosso novo romance. E aqui eu fiz aquela citação, o senhor pode falar mais um pouquinho, explicar um pouco mais sobre a obra? Não é a história do lugar, porque eu não quis falar do lugar, porquanto a minha praia é a ficção. Mas nós ficcionamos, eu olhei muito, estudei
li muita coisa, procurei me familiarizar com mais a mitologia amazônica, a mitologia grega, para poder fazer a diegese delas se casarem no sentido do entendimento, para isso. Aproveito, sim, muito a oralidade. Procurei, nesse livro, poeticamente, trabalhar para ele ficar mais gostoso, mais prazeroso de ser lido. E, nesse sentido, ele vai fazer uma trilogia com o que vem aí: O Banho de Rio, que é outro romance, o 11 Bandeirinhas, e aquilo que eu te disse, que é a Vila da Vila do Carmo, das Vilas do Carmo, e também o Baixo Tocantins. Mas, no sentido do texto, da estrutura, do modo de aproveitamento da linguagem, do sotaque nosso, da oralidade, este já começou com muito antes, mas de Camiabas, que é um romance que traz também isto, e é lá que tem um pouquinho do que a Lucineide me falou, que ela desenvolveu na tese dela de doutorado, e eu aproveito ali nesse de Camiabas, que é um livro que é um romance que esgotou muito rapidamente, porque a gente fala da cidade construída pelas mulheres, uma utopia das Icamiabas, que não é uma utopia, que na medida em que se confiar mais, valorizar mais e na mulher, e eu sou feminista, já disse, nós vamos ter muito mais riquezas, muito mais uma sociedade mais justa, mais fraterna, menos desigual, porque é realmente essa desigualdade que está fazendo esta vida ficar do jeito que a gente está verificando. Mas, se nós trabalharmos, e eu acho que vai estar vindo uma revolução através da educação e da cultura, de uma nova civilização, de um novo momento para a sociedade, e esta sociedade construída não só pela mulher, mas pelos homens de boa vontade, homens, mulheres, uma sociedade onde todos realmente são importantes, e não importa a questão de gênero, mas todos somos importantes, e a gente seja o que queira ser, e é assim que está a minha literatura, é para este público que eu trabalho, é com esse fim que eu faço literatura, e tu estás vendo que eu já estou empolgado, estou até fazendo curso, eu vou retirar para não fazer mais discussão. Eu queria te dizer o seguinte, Vanúbia, que o escritor, ele escreve, tu estás querendo que eu fale, eu não sei falar. Imagina se o senhor soubesse. Olha, aqui o projeto, né, o projeto da construção do canal, né, que são 43 quilômetros, e a gente não sabe, deveria ser discutido que realmente este caminho é o caminho de alguma coisa boa para uma vida melhor para o povo paraense e para o povo da Amazônia. Aqui são algumas outras imagens, né, do Pedral de Lourenço. É uma extensão muito grande, uma área muito bonita. Eu não conheço, viu? Tudo foi feito virtualmente e no período da pandemia. Portanto, eu conheço de fotos também, assim. Eu quero ir lá. Eu quero receber um convite. Eu quero lançar um livro lá. Seria muito interessante. Aqui é um trechinho da obra que eu trouxe, falando, né, do Inácio, aquele momento que o senhor narrou também aqui no nosso encontro. E aí eu trouxe também um dos grandes questionamentos que muitos alunos, muitas pessoas que tiveram contato conosco, foi a respeito de onde adquirir o texto, o novo romance do Salomão Laredo, e nós trouxemos aqui para vocês algumas livrarias que estão com as obras, que estão com a obra disponível. Temos em Cametá, os moradores de Cametá podem adquirir a obra diretamente na Livraria Miranda, não é? Onde ela fica localizada, doutor Salomão? Ela está aí o endereço, ali, ela é perto do campus da Universidade Federal do Pará. Ela é uma livraria da professora Marcilene, que é professora lá em Cametá, e do marido dela, do Edenilson Miranda.
é uma livraria conjugada, porque tem livros de autores locais e outros livros, com também material esportivo, para que a livraria possa sobreviver, o espaço possa sobreviver. Eles começaram agora, as minhas obras estão lá, inclusive o Pedral. É a única livraria fora de Belém que comercializa os nossos livros. Belém tem a Fox, você vai mostrar daqui a pouco, e essa, daí o endereço, na Doutor Moraes, e essa é a livraria Miranda, lá em Cametá. Eles me dão um apoio muito grande, tanto a Fox como a livraria Miranda. E aqui a livraria Fox, como o Salomão já falou, fica na Doutor Moraes, entre Conselheiro e Mundurucus. Também está aceitando pedidos WhatsApp, também faz entregas para todo o Brasil. Aqui o e-mail, o Facebook, o endereço, enfim. Caso você queira adquirir, tenha ficado interessado a respeito, curioso a respeito da obra, eu faço essa indicação aqui e disponibilizo para todos aqui presentes, para os que irão assistir posteriormente esse vídeo pelo nosso canal no YouTube do Projeto Entre Letras, e também aos que nos assistem de forma online pelo nosso Facebook, nós também estamos aqui socializando com vocês o contato para que vocês possam adquirir esse romance imperdível do escritor paraense Salomão Laredo. Nós também temos, o Salomão também disponibilizou para a gente, viu, uma outra obra, deixa eu permitir aqui, nos disponibilizou uma outra obra para sorteio. Então, para todos que se inscreveram no evento, lá pelo nosso SIGA, nós vamos sortear para os que estão aqui presentes e se inscreveram lá pelo SIGA, a obra Olho de Boto, que o nosso escritor muito gentilmente nos cedeu. Então, a Maria, corresponsável por conseguir um aplicativo para a gente, que isso é coisa, viu, que a gente pede para os jovens. Eu também não sei fazer esse sorteio desses aplicativos, mas a Maria está agora com a sorte. Vamos ver. Primeiro, quem é que está aqui que quer ganhar o Olho de Boto do Salomão Laredo? Salomão, antes que a gente faça o sorteio, fale um pouquinho sobre também o Olho de Boto, que todo mundo quer saber, antes da gente sortear. É importante. O Olho de Boto, em 67, na época da ditadura, 2 homens tentaram se casar lá em Cametá. Se gostavam, tentaram se casar, e isso foi assunto de uma confusão muito grande na cidade. Acho que eles sofreram muito com isso. Saiu nos jornais, saiu na BBC de Londres, em 67, saiu nos jornais de Belém e tal. E eu pesquisei isto, e é um dos livros, é uma das inspirações para o Olho de Boto. Se eles se casaram, o que aconteceu, eu vou só lendo o livro, né? Então, deu o nome de Olho de Boto, porque Olho de Boto, lá em Cametá, tem uma semente que a gente fala que aquilo o olho de boto serve como sedução, tanto para um como para o outro, para os gêneros que podem utilizar. Mas é muito interessante, aí eu trabalho com a minoria também, eu já falo dessa questão de gênero, da gente valorizar o outro, e é um trabalho, um romance muito interessante, que eu queria te dizer também, me dá esse espaço, porque também junto dele, lá em Cametá, nós temos a Antônia Cudifacho, que é outro romance que eu fiz, de uma grande ativista de Cametá, uma mulher que se preocupava com o outro, ou seja, os direitos humanos com o homem, com a mulher. Esta mulher do povo, que era feirante, fazia um trabalho interessantíssimo lá. Então, eu peguei a história dela, conversei com a filha dela e escrevi a ficção Antônia Cudifacho, que era o apelido que um político deu para ela, né? Porque ela realmente este nome, o apelido, o nome dela é Antônia Carvalho, mas o apelido do sujeito deu porque ela era feirante e tal, já era uma maneira preconceituosa de tu apelidar o outro dessa forma, mas ela, hoje, a gente fez avultar essa grande personagem feminina
esta grande mulher que trabalha, que naquela época, década de 60 também, ela morreu em acho que 79, mais ou menos, que ela faleceu, e a gente trabalhou isso, foi lá. Então, é um outro romance. Infelizmente, depois a gente pode até te dar para te sortear em sala de aula, né? Eu fico aqui a promessa. Ótimo. O Antônio de faz para sorteio em sala de aula, ou se a Maria verificar o meio, a gente já está aqui o livro à disposição. Aí vocês veem. Antônio Cudifacho, O Ardente Amor de um Padre. Ai. Por ela. Os livros são todos, não devem ser lidos, viu, Lucineide? Por menores de 18 anos. A história ainda não tem 18, não. O seu Erundino já tinha me falado desta obra, eu já tinha ficado com ele até lhe perguntar sobre ela, ele me falou. O seu Erundino, meu sogro, já tinha falado dessa obra da Maria Cruz Faixa. Ele conheceu a Antônia. Isso, ele falou exatamente isso. Olha, tem uma pergunta aqui no chat, antes do sorteio, tem uma pergunta aqui no chat do Amir. Ele pergunta para a gente qual a razão ou motivo, diante da sua existência e formação, que lhe fez ter uma visão mais preferencial com os mais oprimidos, os sobrantes da sociedade. Há pessoas da sua mesma origem que têm uma visão completamente contrária. É o questionamento do Amir para o senhor. Acho que eu venho de uma família muito pobre da beira do Rio Tocantins. Lá o meu pai e minha mãe contavam histórias e a gente procurava valorizar. E eu me lembro que minha mãe era amiga das prostitutas, não só de lá, mas de Tucuruí. E minha mãe mostrava para nós que todas as pessoas são importantes e devem ser valorizadas. Não importa a cor, condição social. Fiquei com isso, minha filha. Levei adiante e levo. E é exatamente isso que eu quero valorizar e falar, porque eu sei que a gente não faz e não fala disso. Eu tive educação machista, continuo recebendo influência, mas tanto quanto eu possa valorizar e me desvencilhar disso, eu estou fazendo, que é um trabalho que a gente tem que fazer, não é? Que as novas gerações serão muito mais que eu, mas a gente já tem que ir dando o exemplo. Eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se respondi direitinho, camarada. Olha, com certeza, professor. E, quando o senhor citou a sua avó, eu vou socializar aqui com os nossos amigos do projeto. O projeto Entre Letras, ele surgiu justamente para a gente fomentar a cultura local, divulgando os autores paraenses, a nossa literatura, valorizando o que é nosso. E aí nós tivemos o prazer de receber o professor Salomão Laredo muito gentilmente aceitou de pronto o nosso convite, e por conta deste evento eu descobri, a minha avó me contou que nós temos um parentesco, a minha família também, minha avó também é de Cametá, o meu pai, os meus filhos já nasceram em Mocajuba, mas a minha bisavó era a prima da avó de Salomão Laredo. Agora eu já digo que nós já somos primos, né? Já viramos parentes. Olha a honra! E aí, realmente, nós temos um parentesco, enfim, foi uma das grandes honras em trabalhar com literatura paraense, com os nossos autores, é que a gente rememora as nossas próprias histórias, não é, Salomão? Minha avó é afrodescendente, viu? Eu tenho orgulho dessa minha origem, do interior, do sítio, lá da beira do rio, dos meus ancestrais, mas foi assim um valor muito grande de valorizar o ser, de a gente ser humano. O que vale é ser humano, o mais humano possível que tu puderes ser. E olha, tinha uma coisa bonita na Vila do Carmo, que era a socialização. Na hora da refeição, sobretudo no almoço, saía pelas cercas, eu via a minha mãe passando. O que tu vais comer, fulana? Então, a gente comia de tudo que vinha da casa dos outros, e os outros comiam de tudo que a gente comia na casa da gente. Olha como que era a socialização. Aprendi na prática, lá na minha comunidade, ser socialista.
né? Que maravilha. Olha, o Edenor está falando aqui, o Edenor também de Cametá, está falando que o povo de Cametá é tudo primo, é isso mesmo? É isso mesmo, Procede. processo. É tudo parente humano. Tudo parente. O Amir perguntou quais são as suas leituras preferidas e seus escritores ainda lhe inspiram? Sim, sim, sim. Me inspiram muito. Local, eu tenho o Darcy de Jurandir, para te dar um. Nacional, entre outros, Bandeira, Manuel Bandeira, Drummond de Andrade, o João Cabral de Melo Neto, na poesia, no romance, tem tanta gente, mas Jorge Amado, tem Machado de Assis, foi o primeiro que eu comecei a ler. E de fama internacional, você dá um que é assim, muito importante para mim, que é o James Joyce, né? E é o pessoal do cinema. Eu aprendi muito com a gente do cinema. Muito, muito, muito. É uma influência muito grande. Cinema e filósofos. Aqui, o filósofo Benedito Nunes, os filósofos nossos. O Hernani Chaves é o filósofo atual em onde eu me inspiro. É o sujeito que eu realmente leio os trabalhos dele e temos que valorizar o que é nosso. Citado alguns aí. Mas eu escrevi alguma coisa onde eu mostro para as pessoas quais foram as minhas influências na literatura, no cinema, na dança, na música, no teatro e etc. Excelente. E aí, a Lucineide está com a mãozinha levantada. Queres falar, Lucineide? Não. Ela levantou a mãozinha aqui. Tem uma forma de levantar a mão, pensei que ela queria falar. Tudo certo, Maria, então, para o nosso sorteio? Tudo ok? Sim. Começa a expectativa. Então, nós já sabemos um pouquinho da história do Olho de Boto. São 39. Nós vamos colocar o sorteio pelo número, tá? Então, a gente vai ser pelo número de inscrição. A Maria ela vai socializar aqui a tela dela, e aí a gente vai sortear a obra Olho de Boto que o Salomão Laredo cedeu para este evento. Maria, pode colocar aí o aplicativo do sorteio. Maria, minha ajudante aqui. Vamos ver quem vai ser agraciado. Não? Tá abrindo. Vamos lá. Já apareceu. Ah, tá aqui o sorteio, né? Deixa eu colocar o sorteador. Olha, gente, eu vou voltar agora, tá? Nós tivemos um total de 39 inscritos no nosso evento e um desses será o Felizardo. Está aqui, tudo ok? Vamos lá. Música de suspense. E o sorteado é o número 15. Vamos lá, professora. Maria vê aqui o número e eu vou aqui no Siga visualizar quem é o sorteado número 15. Vamos ver se o sorteado está aqui. Porque o sorteado, estando aqui, ele vai combinar com a gente como é que ele vem receber o livro, tá? Esperamos que ele seja daqui de Belém. Se ele não for de Belém, também vai ter que combinar com a gente para a gente poder enviar para ele o livro. Aí, gente, para fazer mais suspense ainda, a internet está lenta. Aguardem, vamos ver quem é o número 15. Eu vou já socializar com vocês aqui a tela.
A internet está fazendo suspense, não se preocupe que é isso mesmo, a internet ela tem dessas coisas. Está caindo, pois é, aqui também está chovendo muito, aí por conta da chuva acho que a internet está ficando um pouquinho mais lenta, mas vamos abrir aqui o site da UFRA para a gente ver quem foi o 15º inscrito do evento. A internet de vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Sim? Ótimo. Então é só aqui o site da UFRA mesmo que tá lento. Deixa eu ver se eu abro aqui no celular também. Ver se aqui eu consigo entrar mais rápido. Sempre ajudando os acadêmicos. Sempre. Não, gente, é para ter suspense. Se não tiver suspense, não tem nem graça, né? Mas enquanto a gente vai abrindo aqui o sistema para ver quem foi sorteado, eu queria perguntar para o Salomão o que você achou da sua experiência, do seu primeiro lançamento online. O que você achou? Você gostou? Gostei, achei movimentado, achei legal. E depois a gente tem que estar atento para as mudanças na tecnologia, naquilo que a gente fazia de um modo, faz de outro agora, então eu tenho que estar sempre atento às novidades. Essa é uma novidade, eu acho que eu gostei, e acho que passei, né? Você acha que passou a ser aprovado com louvor? Ai, gente, agora até eu estou ficando agoniada que não abre aqui o nosso site da UFRA. Será que é o site que saiu? Quem será que foi o contemplado? O cigarro apareceu? Ai, gente, se eu contar para vocês uma coisa, o nosso cigarro está fora do ar. Olha lá. Então, Maria, você pode disponibilizar? A Maria vai deixar o número dela aqui no bate-papo. E eu vou colocar lá no meu Instagram o nome do sorteado, tá? E aí o sorteado entra em contato ou pelo nosso Instagram ou aqui no telefone da Maria, para a gente poder combinar, para a gente poder entregar para você o seu livro. Né? A gente não vai conseguir saber agora porque o sistema da UFRA está fora do ar. Infelizmente, mas Valmir. Ai, Valmir, não pode falar assim. Meus amores, queríamos agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. Vamos disponibilizar depois no meu Instagram o nome vou bater um print lá do nosso sistema assim que ele abrir, que ele voltar. Deixo para vocês disponível lá no Cigar. Maria, você já deixou aqui o seu número? Já. A Maria já deixou o número dela, certo? Aí o ganhador vai entrar em contato com a gente pelo telefone e a gente vai disponibilizar, a gente vai combinar de vocês virem aqui buscar, tá aqui em casa comigo, tá? O Instagram, tá? Vou deixar aqui o Instagram da professora, claro. Aqui no meu @, tá? Núbia Campelo. Podem buscar lá e eu vou disponibilizar para vocês. Sim, foi. Ah, tá. E aí eu vou disponibilizar para vocês aqui. Eu não vou postar no Face também, tá? Eu vou colocar aqui o meu Face, tá? Então vamos ver o ganhador. Vamos mostrar lá quem foi o ganhador. Vamos deixar lá para vocês. E o ganhador vai entrar em contato com a gente para a gente poder disponibilizar a obra do Salomão. Eu queria agradecer muito a presença de cada um de vocês aqui. Queria agradecer demais ao Salomão Laredo por ter aceitado
participar conosco desse evento de forma virtual, falando do seu novo romance. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. A UFRA e o Projeto Entre Letras agradece a sua participação. Agradecemos também ao músico Alexandre Souza, que esteve conosco aqui nesta tarde. E agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigada. Professor, se eu quiser falar algumas palavras para encerrar o nosso evento. Agradecer para a UFRA, entre Letras, né? Agradecer a você de modo muito especial, a Maria, a você que conduziu muito bem, com a competência que você tem. Agradecer a chance que você me dá de participar e de divulgar o meu trabalho, de valorizando o que é nosso, a sua gentileza, o seu carisma, o seu sorriso, a maneira afável como conduz e como tem me tratado e tem sido condescendentes com meus erros, com as minhas falhas, aqui como que não sabe a tecnologia. E dizer para você que foi uma experiência muito legal, que eu fiquei muito contente e espero que você use o seu trabalho e que tudo decorra sempre muito bom para todos os participantes. Agradecer a eles e pedir que divulguem a nossa literatura. A literatura que a gente faz no Pará, que a gente faz na Amazônia. Esse é um trabalho muito grande que a gente precisa ter. Nós temos gente competente, não do Salomão, os outros que têm mais competência que eu, que estão produzindo trabalhos interessantíssimos e estão pouco valorizados, quase desconhecidos, e nós precisamos fazê-los conhecidos. Por isso, muito obrigado, um beijo e um abraço abraçado. Beijo a todos, muito boa tarde e até a próxima.